paz, igreja. Eu queria começar lendo o texto de Isaías 61, versículo 3. E darei a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria ao invés do pranto, e um manto de louvor em vez do espírito deprimido. Amém? Feche seus olhos, por favor. Amém, Senhor Deus Pai. Hoje eu peço que Tu me uses como instrumento para demonstrar a Tua palavra, ministrar corações. Senhor Deus Pai, que a mente e a alma estejam caladas e que a Tua palavra possa germinar na vida deles, Senhor. Em nome do Senhor, que se despeça todo resquício de mim, que esteja apenas a Ti. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, esse versículo é bem legal. É um dos capítulos que eu mais gostei de ler. Na leitura da palavra anual que a bispa estava fazendo, era o que a gente estava lendo, Isaías. E Isaías eu descobri que é gigante, é um livro imenso. Eu achei que tinha 40 capítulos, 60 e poucos. Fiquei chocada. Aí, esse capítulo foi um dos que mais me chamou a atenção, que se chama O Ano da Bondade do Senhor. E quando a bispa me deu esse tema, que é Isaías 61, eu fiquei muito animada. Porque, para vocês terem noção, eu marquei só aqui na minha Bíblia as coisas que eu destaquei em Isaías. E, é uma lista, assim, porque eu amo esse livro. E, enfim, aqui eu estava procurando o que eu ia falar por causa do manto de louvor ao invés do espírito deprimido. E Deus ministrou no meu coração a vida de Lia. E Lia é uma personagem que até muita gente pode ficar, nossa, quem é essa mesmo? Ou pensar, a irmã de Raquel, a esposa de Jacó. Mas, para refrescar a memória de todo mundo, eu queria contar um pouquinho da vida dela. E, basicamente, Lia foi uma mulher que tinha uma irmã mais nova, chamada Raquel. E Raquel era uma mulher muito bonita, que fez Jacó se apaixonar à primeira vista por ela, da mesma forma que ela se apaixonou por Jacó. Jacó amava tanto Raquel, a irmã de Lia, que ele trabalhou 7 anos, fez um tratado com o pai de Raquel, para pagar por ela, que na época era o que acontecia com as mulheres. Ele trabalhou 7 anos para que ele pudesse casar com Raquel. Chegou no dia do casamento, o sogro deu Raquel? Não, ele foi bem espertinho e deu Lia. Entretanto, Lia, Jacó não se agradava dela. Jacó realmente não gostava dela. Ele era perdidamente apaixonado por Raquel. A primeira vez que ele beijou Raquel, ele chorou. Ele era muito, muito, muito apaixonado nela. E não tinha o que Lia fizesse que pudesse transformar Jacó apaixonado em Lia. Não tinha o que ela fazer a respeito dessa situação. Enfim. Agora, indo para prosseguir na história dela, eu queria que todos abrissem o livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 31 ao 34, que diz o seguinte: Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, meu marido me amará. Lia engravidou de novo e, quando deu à luz a outro filho, disse: Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este. Pelo que chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse: Agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já dei-lhe 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Amém? Então, eu queria deixar aqui registrado que Lia vivia em um momento de espírito deprimido, um momento muito complicado na vida dela. Ela estava em guerra com a sua irmã, porque quando Raquel se casa com 2 irmãs da mesma casa, elas começam a competir pela atenção dele. As 2 eram loucas. A primeira que teve filho, ai, graças a Deus, Jacó me ama mais. Elas eram doidas pela atenção daquele homem, de verdade. As 2, maluquinhas, maluquetes. E ela era desprezada pelo seu próprio marido. E é uma coisa muito pesada de se dizer, porque o casamento instituído na Bíblia e o correto de acontecer é que haja muito amor, respeito, companheirismo. E Raquel e Jacó desprezava Lia. Jacó olhava para ela e eu acredito que ele até sentia um nojo, porque ele desprezava ela. Da mesma forma que Deus despreza o pecado, ele desprezava a esposa dele, a pessoa que estava do lado dele. E Lia, ela estava num estado muito ruim.
perante a isso, porque a casa dela estava contra ela, certo? Se a irmã, o marido, todo mundo não gostava dela, a situação não estava legal, né? E, enfim, Lia estava tão deprimida que a tristeza do coração dela comoveu a Deus. Porque diz aqui que Deus entregou a fertilidade a ela como meio de escape. Porque ela não tinha o amor do marido, mas, de repente, ela poderia ter o amor dos filhos ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, a fertilidade estava nas mãos dela. E, na época, a fertilidade era algo tido assim como uma bênção divina dos céus. Raquel era estéril, mas, na época, quanto mais filho você tinha, era o melhor. Certo? A pessoa tinha 12, 13, 24 filhos. E quanto mais filhos você tivesse, era melhor. Agora a gente, né, você pergunta para um casal, tipo para a Jennifer, ela fala, quero ter 2 filhos, 1 filho, no máximo, porque as pessoas não gostam mais. Só que na época era algo assim divino. Você tem um monte de filho, você fala, não, eu tenho 14 filhos, entendeu? Na época era muito maneiro você falar, você era o bam bam bam. Só que e Deus deu esse dom para Lia. A presbítera Vivi, como sempre, né? Graças a Deus. Adora também. Ela é a moda antiga. Enfim, e a fertilidade estava nas mãos dela. Deus deu esse dom para ela. Mas a única coisa que ela pensou foi infelicidade, desprezo e uma ilusão. Cada filho que ela tinha, ela só lembrava de quanto Jacó desprezava ela, e ela se iludia de que, com o nascimento de uma criança, ele ia amá-la mais. E ela tinha essa ilusão, e era algo, muito pesado, porque a cada vez que um filho novo nascia e Jacó não olhava para ela com os olhos que ele olhava para Raquel, creio eu que ela se decepcionou. E isso pode ser, gente, numa carreira. Tem gente que desiste, assim, de carreira, assim, ó. Assim. Tem gente que desiste de escola. Para mim é um absurdo. Para mim é um absurdo, gente, cristão na escola que não faz lição. Para mim é um absurdo, tá? E eu vou falar. Porque Deus está te dando a oportunidade de estudar. Tem muita gente que tem que conciliar trabalho, estudo, cuidar de gente em casa, e Deus está dando a oportunidade de você estudar. Isso é porque você pode ter algo diferente naquilo ali. Você pode se destacar na sala, se destacar em uma matéria, e isso agrega no seu ministério, gente. Agrega na sua caminhada com o Senhor. E é isso, às vezes a gente negligencia algo que pode dar frutos. E, realmente, Deus fala primeiro com a pessoa que prega, né? Depois com a igreja. Mas, gente, meu boletim esse bimestre, assim, eu cheguei a quase chorar de emoção. Porque, nossa, eu fiquei, obrigada, Jesus, que eu não sei como eu tirei tanta nota boa. Mas tudo bem, né? Obrigada, ETEC. Aí, eu quero que vocês agora abram em Gênesis 29, a gente vai continuar lendo, no versículo 35, que diz o seguinte: engravidou ainda outra vez, isso falando de Lia. E quando deu à luz mais outro filho, disse, desta vez eu louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então, parou de ter filhos. Então, irmão, você vê, né? Foi ela pensar em louvor que Deus não fez ela ter mais filhos, porque ela chegou aonde Deus queria para ela. O momento de agradecer. Agradecer pela fertilidade que Deus deu para ela, agradecer pelo dom que Deus deu a ela de realmente gerar muitas crianças, educar muitas vidas. Porque, às vezes, né, a gente pensa, não, né, um filho, gasto, dinheiro, creche, né? Mas não. Às vezes, um filho, gente, creio eu, meus pais sempre me falaram, né, que uma das maiores felicidades da vida deles era ensinar eu, a Mariana e o Rafael e ver que a gente realmente tinha aprendido. Que a gente realmente... Eu dou meu melhor, homem. Eu dou meu melhor. Mas tudo bem. E eu queria falar para vocês, gente, só na 4ª vez que ela teve um filho, ela precisou ter 3 filhos. Só na 4ª vez ela pensou em agradecer ao Senhor. Só na 4ª vez ela pensou em louvar. E eu queria que a gente fosse para Provérbios 4, versículo 23. E Provérbios é o meu livro favorito da Bíblia. Então, eu fiz uma jura para mim mesma que todas as vezes que eu pregar na minha vida, eu vou inserir Provérbios de alguma forma. Então, é isso. Aqui está escrito, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Bom, gente, Lia tinha como fazer Jacó gostar dela?
Linha tinha como fazer ele não gostar mais de Raquel, largar ele e falar, não, agora, é você, é você. Não, não tinha. Ela não tinha como fazer isso. Mas era porque o coração dela não deveria estar nas mãos de Jacó. A vida dela deveria estar nas mãos de Deus. Irmãos, aqui em Provérbios a gente aprende claramente que o nosso coração tem que ser guardado, porque ele tem que estar nas mãos do Pai. Ok? Não é para você, não, mas tal pessoa é a minha vida. Se você depender da tal pessoa, você vai se decepcionar, meu irmão, não tem o que fazer, tá bom? Porque aí a tal pessoa vai fazer jossa, gente, acontece. Só que a gente pode fazer o quê? Guardar o nosso Senhor, o nosso coração para sempre nas mãos de alguém que não vai deixar cair, que não vai lascar tudo, porque é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E, enfim, o nosso coração é onde a nossa vida está, onde os nossos pés andam, tudo aquilo ali é o que está dentro de nós, dentro do nosso coração. E, justamente, Lia estava se apegando em uma ilusão da cabeça dela. Ela era iludida. Não tinha, ela era iludida. Jacó não ia amar ela. Não importa se ela deitasse no chão chorando para Deus fazer a Jacó amar ela. Não importa se ela subisse o monte, se ela queimasse as roupas dela. Não ia adiantar. Jacó não amava ela. Por isso que quando Deus viu o choro de Lia, quando Deus ouviu a tristeza do coração dela, ele ainda não fez Jacó amar ela, porque não era o que ele tinha. Jacó não era o marido de Lia. Jacó era o marido de Raquel. Raquel era o amor da vida dele. E Lia jamais seria. Não existem dois amores da vida. Não existe. E isso é mentira do capeta. Não existe. Então, é isso. E... Espera lá que eu... Amém. E essa decisão de Lia de louvar muda o curso de todas as coisas. Porque a situação mudou? Jacó começou a amar ela? Não. Ela ganhou mais dinheiro? Ela parou de ser vesga? Ela ficou mais bonita? Ela não fez, não aconteceu nada disso. A única coisa que mudou foi o posicionamento dela perante uma situação que já estava lá. A única coisa que ela fez foi parar de ficar chorando, olhando para baixo, se esfregando nas paredes. E o que ela fez? Olhou para o céu e agradeceu. E é isso que a gente tem que fazer. Parar de ficar o tempo todo focando naquilo que a gente não tem e aquilo que a gente não vai ter. Às vezes, Deus não tem para você algo que você deseja com o seu coração, porque o seu coração é enganoso. Às vezes você, por exemplo, gente, eu gosto muito da Taylor Swift. Eu sou assim, doidinha por ela, adoro tudo que ela faz. Agora, se a Taylor Swift vir para o Brasil, o ingresso é 3.500. Assim, é o desejo do meu coração, mas é o desejo dos meus pais. Não é, gente. E não adianta o que eu faça, não adianta. Mesmo se eu arranjar um trabalho, eu não vou gastar meu dinheiro todo com uma loira, gente. Não vou fazer isso comigo mesma, entendeu? Então, é um ponto que a gente sempre tem que trabalhar. Aquilo que Deus não tem para a gente não vai acontecer. Amém? Aqui. Então, eu queria dar o significado desse filho, o filho do louvor de Lia, né? Judá. E o nome Judá é muito próximo da palavra hebraica para louvor, que é Iadá. Certo, bispo? Iada. Quando oferecemos Iada, se louva a Deus com as mãos estendidas. Amém. Igual o bispo hoje falou, ele estava falando o louvor todo. Estenda suas mãos na hora da oração. Eu fiquei, meu Deus, Judá. Aí tá. As mãos estendidas significam rendição. Toda vez que você estende suas mãos e faz assim, você está se rendendo ao Senhor. Você está abrindo espaço para Ele tomar as rédeas da sua vida. E foi justamente o que Lia fez naquele momento. Ela se rendeu aos pés do Pai. Ela se rendeu ao louvor que ela tinha que prestar a Deus. Por tudo que Ele entregou a ela. Porque por mais que ela não fosse amada, que ela fosse desprezada, o que é algo horrível, e que com certeza Deus entende a tristeza dela, tanto que deu a fertilidade para ela, tinha uma hora que não dava mais para ela ficar ali. Tinha uma hora que ela tinha que parar
de toda vez que algo bom acontecia com ela, algo milagroso acontecia com ela reclamar. Chega uma hora que não dá mais para a gente fazer isso perante Deus. E Deus abriu os olhos dela, chega para nela, filha, você vai ficar aí chorando? Vamos, né? E foi justamente o que Lia fez. E eu quero trazer aqui a importância da rendição no louvor. E está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, que diz: Quero, pois, que os homens creem em todo lugar. Orem. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Amém. E é justamente isso que Lia fez. Lia levantou as mãos ao céu e agradeceu. Ela louvou o Senhor por meio do nascimento de Judá. E, nesse momento, lembra que Lia era o quê, né? Ligada com a irmã, porque as duas competiam pelo mesmo homem. Só que, nesse momento, se você continua lendo os capítulos da história de Lia, Raquel, Jacó, esse triângulo amoroso, você vê que Lia, no final das contas, parou de competir com Raquel. Raquel competia sozinha. Raquel ficava, não, fica com a minha concubina, fica com a minha companheira aí, ó, para você dar filho, sei lá, para você ter um filho meu. Ela que ficava promovendo todas as brigas dela. Lia parou com isso. Lia parou. Ela simplesmente aceitou a condição que ela tinha na vida de Jacó. Ou seja, as discussões, a ira, a raiva, qualquer coisa acabou, porque ela estendeu as mãos a Deus. E ela agradeceu. Que é justamente o que fala lá depois, em Timóteo, gente. Depois do apóstolo, depois de Jesus, aí tem os discípulos. Aí o apóstolo Paulo falou. Foi algo que já estava na Bíblia há muito tempo. Que o agradecimento acaba com esse tipo de coisa. Ou seja, quando nós nos revestimos do louvor, a tristeza foge. Não dá para manter os dois. Não tinha como Lia agradecer a Deus todo dia, no final da noite. Ai, Deus, obrigada pelo que o Senhor me deu. E aí, no resto do dia, ela ficar chorando, porque Jacó não amava ela, porque Jacó não chegava nela, dava um abraço, escrevia carta de amor. Não tinha como ela fazer isso. Não tinha como ela chegar, brigar com Raquel, e no final do dia, ai, obrigada a Deus por tudo que tem feito. Não tinha como. A oração não passa, porque não existe isso. E da mesma forma, alguém que sobe aqui, louva o Senhor, engrandece o nome dele, não pode ficar de cabecinha baixa, cabisbaixo, montando por todo canto. Eu não estou falando que a gente não vai ter momento de dificuldade, momento de tristeza, porque a gente vai ter. E se a gente for ler a Bíblia, né? Quantas vezes os profetas, os discípulos tiveram momentos de dificuldade e choraram, buscaram a Deus. E isso é válido, isso pode acontecer. Só que não dá para ser a vida toda. Não dá para ser todos os momentos da sua vida você chorando e... Ai, mas se eu tivesse pegado aquela oportunidade que eu tive. Ai, se eu tivesse feito tal coisa. Você não fez. E você não ter feito foi plano de Deus. Porque nada acontece sem Deus mandar. Vocês não, isso é uma coisa, a gente não consegue fugir da vontade de Deus. A gente não consegue fugir. Pode ser crente, pode ser um bandista, não consegue fugir da vontade de Deus, porque Deus controla tudo que tem nessa terra. Não existe, gente. Enfim, uma outra coisa que eu queria comentar, que eu acho que eu esqueci, foi que Lia, ela se via muito sem perspectiva. Porque para pensar. Na época, divórcio não podia. De jeito nenhum, certo? De jeito nenhum, nem se acontecesse algo bárbaro. Não poderia. Só se Jacó morresse. E Jacó viveu muito tempo. Muito tempo mesmo ele viveu. Então, Lia tinha saída do casamento dela? Não. Ela podia ficar com outros homens? Não. Então, o que aconteceu? Lia nunca foi amada. Lia nunca foi amada da forma que uma mulher é amada. E era justamente o que ela queria, desde o início. Mas, gente, quem é o nosso noivo de todo mundo aqui? Jesus. Na época, Jesus não tinha vindo. Só que, claramente, o pai já tinha o plano. Então, Lia tem no Senhor o maior refúgio que ela poderia ter. Porque os braços do pai é melhor do que qualquer abraço que namorado, que pai pode dar, qualquer coisa.
Porque o Senhor, Ele é o maior amor que a gente vai conhecer na vida. E não adianta a gente se iludir falando que não. Ai, quando perguntam para você, o que vem primeiro na sua vida? Família. Não. O que vem primeiro na sua vida não é família, é o Senhor. Porque você veio primeiro. Você veio primeiro quando Ele sacrificou o próprio filho, não foi? Ele pensou em você primeiro. Ele pensou em mim. Então, a gente não pode seguir negligenciando algo que Deus nos deu. Deus nos deu. Deus nos deu a graça. Não dá para a gente se colocar em lugares diferentes, porque foi o que Ele nos entregou. Amém? Então, eu queria ler agora um capítulo assim, né? Nada famoso da Bíblia. Genealogia de Jesus. Mateus 1, do 2 ao 3. A consequência do louvor de Lia, quando ela louvou. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Os outros filhos aparecem? Não. O único que apareceu aqui foi o filho que foi constituído por louvor. O filho da rendição aparece. E isso é muito importante, porque às vezes que a gente não está prostrados aos pés, às vezes que a gente não estende as mãos e agradece, não vão aparecer. Então, se você vive a sua vida toda chorando por algo que você não tem e que Deus não vai te dar, irmão, você está desperdiçando. Você está desperdiçando o momento que Deus te deu aqui, para ter instantes com Ele, para conhecer pessoas. Você está desperdiçando, porque você está correndo atrás de algo que Deus não tem. Então, Deus tinha honra para Lia. Ela só precisava se lembrar de louvar. Era a única coisa que ela precisava fazer. E depois, gente, Deus deu mais filhos para Lia. Só que não eram filhos com a mesma intenção. Porque todos os filhos que ela teve, depois de Judá, ela se lembrou de agradecer. Todos. E lógico, gente, os filhos dela, da família de Jacó, todos são importantes. As tribos de Judá, todas as tribos, né? Incríveis. Só que, gente, a rendição está aqui. Na genealogia, simplesmente o homem mais poderoso que já pisou na terra. E creio eu que Lia, graças a Deus, pelo louvor dela, ela teve uma honra no final de tudo. Ela vê o filho dela ali. Ela vê o louvor dela ali. Na genealogia de Cristo, que no futuro seria o noivo dela. Então é isso que eu queria ministrar para vocês hoje. E a hashtag que eu coloquei, eu só consegui pensar em uma, porque assim, né, minha mente não estava trabalhando muito bem. Aí eu coloquei, show tristeza. Porque todo espírito deprimido, quando a gente sobe no altar e quando a gente louva o Senhor, tem que ir embora. Não existe nenhuma depressão, não existe nenhuma tristeza profunda, ansiedade, estresse que ganhe de Jesus. Não existe. Não existe de verdade. E isso eu queria até falar, porque a minha própria vida, antes eu era uma pessoa bem, assim, doidinha da cabeça, né? Tipo, quando eu tava na pré-escola, eu não falava com quase ninguém, de verdade. Eu lembro um dia que eu cheguei depois da escola, chorei bastante, meu pai ficou comigo. E graças a Deus, em 2021, eu acho, Deus me livrou de vários problemas psicológicos que eu tinha. E questões, assim, bem pesadas. Porque foi o ano que eu me converti de verdade, no final de 2021. E eu agradeço muito, porque atualmente eu estou colhendo vários frutos de me revestir de louvor, de agradecer simplesmente pelo que eu tinha, em vez de correr atrás de atenção ou coisas físicas que eu nunca teria. E é isso que eu queria ministrar hoje na vida de vocês. Peço que todos se levantem para a gente orar.